Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Prof. Enem. Na aula de hoje nós daremos continuidade à temática da pré-história iniciada em vídeo anterior. Tá? Nessa aula nós enfocaremos sobre os primeiros povos, os primeiros habitantes do continente americano. Ok? Então, nessa aula a gente vai abordar especificamente as três hipóteses que buscam explicar a chegada do Homo sapiens à América, tá? Nós vamos abordar um pouquinho sobre o que é arqueologia, os que é os fósseis descobertos, principalmente aqui nos principais sítios arqueológicos do Brasil, nos dizem sobre a chegada desses primeiros habitantes na América. E também vamos falar um pouquinho sobre a produção artística e cultural desses primeiros povos, ok? Antes, peço para você divulgar o nosso canal, divulgar esse vídeo, ok? Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, se inscreva também no nosso podcast. Siga a gente nas demais redes sociais, ok? Ajude o Prof. Enem a dar aquele up, beleza? Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje dando sequência à temática iniciada na aula anterior sobre a pré-história, ok? E na aula de hoje nós falaremos sobre os primeiros povos da América, as primeiras populações a habitar o continente americano. Bom, gente, a gente viu na aula anterior que o ser humano ele provavelmente teria surgido na África, né? E de lá ele se espalhou pelos demais continentes, a Europa e a Ásia, principalmente porque são continentes ligados, né? A Europa, a África e a Ásia, né, eles têm ligação por terra. No entanto, uma coisa sempre chamou a atenção dos pesquisadores. De que forma, né, o Homo sapiens, né, teria chegado ao território das Américas, né? Já que a América ela se encontra apartada dos outros continentes, né? Então, em relação a isso, se formaram aí três hipóteses, né, que explicam como se deu a chegada dos primeiros Homo sapiens à América, né? A primeira hipótese é a hipótese asiática, segundo a qual os primeiros grupos de povoadores vieram do nordeste da Ásia, pelo atual Estreito de Bering, que separa os atuais Sibéria, na Rússia, e o estado do Alasca, nos Estados Unidos. Isso teria ocorrido durante a última glaciação, quando o nível das águas do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Posteriormente, com o aumento da temperatura do planeta, o nível das águas do mar voltou a subir e essa passagem teria se desfeito, tá? A segunda hipótese é a chamada hipótese malaio-polinésia, segundo a qual os primeiros humanos, né, homens e mulheres, que teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das ilhas da Oceania. E, por fim, nós temos a chamada hipótese da dupla origem, né, que defende que a chegada dos Homo sapiens à América se deu por migrações vindas em diferentes momentos, né, em diferentes períodos de tempo, por ambos os caminhos, né? Tanto pelo Estreito de Bering quanto pelo Oceano Pacífico. Então, com base na idade dos fósseis encontrados, alguns estudiosos afirmam que as primeiras migrações para a América aconteceram aproximadamente entre 12 e 20 mil anos atrás. Outros pesquisadores, como a arqueóloga brasileira Niede Bidon, uma das
um dos principais nomes no Brasil, né, que pesquisa fósseis antigos, né, sobre as primeiras populações da América, defende que as mais antigas travessias foram realizadas entre 40 e 70 mil anos atrás. Tá? E aqui no mapa a gente vê aqui os caminhos da América. Né? A primeira hipótese é a hipótese asiática, segundo a qual o Homo sapiens ele teria migrado. Ele teria saído da África, migrou para a Europa, aqui pela Ásia, aqui, e ao chegar no Extremo Oriente, né, na ponta da Ásia, ele teria atravessado esse estreito de Bering aqui, o território do Alasca, e aí povoando aí o continente americano. Okay? E como é que ele teria conseguido atravessar esse estreito aqui? Bom, nós tivemos um período em que a Terra apresentava temperaturas muito baixas. Então, no norte do planeta, né, era praticamente coberto de gelo em razão das baixas temperaturas. Então, aqui nesse estreito, formou-se provavelmente uma ponte de terra e gelo que permitia, assim, a travessia dessas populações. Com o passar do tempo, com o fim da era glacial e a elevação da temperatura do planeta, o nível da água do oceano subiu, deve ter subido novamente, desfazendo essa ponte aqui, esse caminho de terra que tinha aqui ligando o Alasca à Sibéria. Tá? Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, a Malaio-Polinésia defende que o povoamento da América se deu a partir da migração de povos que habitavam as ilhas aqui da Oceania e navegaram em direção ao continente sul-americano em embarcações simples conhecidas como pirogas. Né? Essas populações teriam navegado através do Oceano Pacífico e chegaram aqui às costas do continente americano. Okay? E por fim nós temos a hipótese da dupla origem, que defende que ambas as hipóteses anteriores estão certas, né? Que o povoamento da América se deu em momentos distintos pelos dois caminhos, tanto aqui pela migração do Estreito de Bering, quanto pela migração aqui através do Oceano Pacífico, né, de populações vindas das ilhas da Oceania. Beleza? Bom, a arqueologia, fósseis humanos descobertos no Brasil. O que a arqueologia nos diz acerca dessas primeiras populações? Né? Bom, até o momento, gente, os fósseis humanos encontrados no Brasil estão entre os mais antigos da América. Em meados do século XIX, o naturalista e botânico dinamarquês Peter Wilhelm Lund encontrou na Gruta do Sumidouro, em Lagoa Santa, interior de Minas Gerais, fósseis de cerca de 30 indivíduos. Calcula-se que esses fósseis tenham mais ou menos 12 mil anos. Pesquisas posteriores encontraram outros fósseis na região que datam de cerca de 14 mil anos. Lagoa Santa é assim o maior sítio arqueológico com material ósseo humano do interior brasileiro. A análise desses fósseis revela que os indivíduos de Lagoa Santa tinham estatura baixa e cabeça alongada e abrigavam-se nas grutas da região. Nessas grutas deixaram como registro pinturas rupestres, ou seja, pinturas em rochas e nas paredes das cavernas, representando figuras humanas e outros animais. Já pesquisas arqueológicas mais recentes, chefiadas pela arqueóloga Nied Guidon, né, grande nome da arqueologia brasileira na atualidade, em São Raimundo Nonato, no Piauí, sugere que desde aproximadamente 50 mil anos havia grupos de homens e mulheres habitando as regiões que hoje fazem parte do Brasil. Para Guidon, os grupos humanos de São Raimundo Nonato formavam comunidades de caçadores-coletores, que se abrigavam em grutas e tinham domínio do fogo e sabiam construir instrumentos de pedra. Contudo, as informações a respeito desses primeiros povoadores do atual estado do Piauí têm gerado discussões e controvérsias entre estudiosos. Bom, além de Lagoa Santa e São Raimundo Nonato, o Brasil apresenta muitos outros sítios arqueológicos, né? E nesse mapa aqui a gente pode ver a quantidade de sítios arqueológicos que existe no Brasil.
né? Aqui nós temos o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, que fica no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, ok? Bem aqui. E aqui embaixo, deixa eu achar aqui para vocês, aqui, ó, nós temos o sítio arqueológico de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, né? Junto com o de Santana do Riacho e Lapa Vermelha, que também ficam em Minas Gerais. Tá? Então esses são os maiores sítios arqueológicos do Brasil. Mas aqui pelo território brasileiro nós temos vários sítios arqueológicos, como nós podemos ver aqui, que onde foram encontrados fósseis, vestígios de populações que habitavam o território que hoje pertence ao Brasil já há muito tempo, há milhares e milhares de anos, cerca aí de entre 12 a 50 mil anos atrás. Ok? Bom, gente, povos caçadores-coletores, né? Acredita-se que entre 11 e 6 mil anos atrás, grupos humanos de diferentes culturas foram se espalhando pelas terras que correspondem ao atual território brasileiro. Entre esses grupos, destacam-se aqueles que viviam da caça, da pesca e da coleta, e que não praticavam agricultura. Esses povos confeccionavam instrumentos de pedra e de ossos de animais, como pontas de lança, agulhas, facas, anzóis, raspadores, e desenvolveram armas de caça, entre elas o arco e flecha, que permitiu capturar animais rápidos como aves e alguns mamíferos, e a boleadeira, um artefato que consiste em 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão de couro lançado sobre as patas do animal para derrubá-lo. Ela é até hoje utilizada por campeiros gaúchos lá, né, no interior do Rio Grande do Sul. Okay? Dentre os povos caçadores-coletores, nós podemos destacar os chamados povos sambaqueiros, né? Por volta de 6 mil anos atrás, parte do litoral brasileiro, atual sul e sudeste do Brasil, era habitada por povos seminômades, que compartilhavam características culturais ligadas ao ambiente litorâneo. Entre os vestígios de sua presença, podemos citar esculturas, colares e sambaquis. O sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa monte de conchas. Isso se deve ao costume de algumas comunidades de caçadores-coletores do litoral que passaram a acumular conchas de moluscos ou ossos de animais em determinados locais. Com o tempo, esse material passou a formar morros de conchas. Alguns sambaquis atingem até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Segundo os arqueólogos, os sambaquis também eram utilizados para enterrar os mortos e seus objetos pessoais. Esses povos costumavam construir suas habitações sobre os montes de conchas. Pesquisas sobre sambaquis sugerem que esses povos formaram aldeias com cerca de 100 a 150 habitantes. Eles viviam sobretudo da pesca, criavam esculturas e enfeites de pedra polida. A expansão territorial dos sambaqueiros durou cerca de 5 mil anos. Ela foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e de parcela do interior por tribos e aldeias de etnia tupi. Tá? Então aqui, gente, eu tenho um exemplo de sambaqui para vocês. Os sambaquis são montes que se formaram a partir do depósito de restos de conchas e ossos de animais depositados por essas populações ao longo do tempo. E esses restos de conchas e ossos de animais foram se amontoando, formando esses montes aqui, né? Esses montes de conchas, cujo nome em tupi é sambaqui, né? E nesses sambaquis, muitos aqui serviam de moradia, onde esses povos instalavam suas moradias, e também para em locais onde esses grupos enterravam aí os seus mortos, ok? Então, alguns desses sambaquis poderiam chegar até 30 metros de altura, né? Como no caso desse sambaqui aqui que fica em Santa Catarina, no território de Santa Catarina, ok? Bom, e os povos agricultores e ceramistas, né? Por volta de 4 mil anos atrás, diversos povos que viviam nas terras correspondentes ao atual território brasileiro
começaram a praticar a agricultura e a cerâmica. Acredita-se, porém, que nem todos teriam se tornado simultaneamente agricultores e ceramistas. Pesquisas indicam que o desenvolvimento da agricultura, além da caça e da coleta, e a diminuição da mobilidade espacial tenham afetado essas populações de maneiras diversas, em épocas e lugares distintos. Os principais produtos cultivados eram o milho, feijão, a mandioca, o maracujá, a abóbora, o açaí, né? Esse famoso fruto da qual se extrai aquela deliciosa polpa, né, que nós amamos, né, e o tabaco. Os primeiros utensílios cerâmicos, potes, vasos, panelas, tigelas, teriam sido criados por algumas populações agricultoras, a partir da necessidade de cozinhar e armazenar os alimentos cultivados. Entre os povos agricultores e ceramistas, podemos destacar os habitantes das terras que correspondem à atual cidade de Santarém e da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, hoje atual estado do Pará, bem como os que ocuparam regiões do centro do Brasil, como os povos Aratus, e do atual Rio Grande do Sul, como os povos Itararés. Nos últimos 2000 anos, povos agricultores e ceramistas de diversas culturas e falando línguas diferentes espalharam-se por várias partes do que é o atual território brasileiro. Ok? Bom, gente, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as produções artísticas, né? Sobre a arte dos primeiros habitantes da América, né? Dentre essa produção artística, nós podemos colocar aí o das inscrições rupestres, né? O termo rupestre significa feito em rocha. No Brasil, existe uma grande variedade de inscrições rupestres. O exemplo mais comum de arte rupestre são as pinturas. Além de revelar o senso artístico desses povos, pesquisadores supõem que as pinturas rupestres tinham função educativa. Provavelmente eram utilizadas para ensinar os mais jovens a caçar, a pescar, a se defender de animais perigosos e etc. Como nessa pintura aqui na imagem que ilustra a página. Okay? São imagens que representam aí, animais aí que provavelmente consistiam na base aí alimentar dessas populações. Okay? Bom, além da pintura rupestre, nós podemos também citar, como forma de produção artística, as cerâmicas de Marajoara e Santarena. Né? Marajoara é relativa à ilha de Marajó, e Santarena, que é relativa a Santarém, né? Que são os dois principais sítios arqueológicos onde se foram encontrados vestígios, né, de populações que habitaram essas duas regiões. Né? E a cerâmica é uma das principais fontes de conhecimento sobre a história dos primeiros povos da Amazônia brasileira. A existência de objetos cerâmicos demonstra, por exemplo, que esses povos sabiam controlar o fogo, né? Que era utilizado na moldagem de cerâmica, das cerâmicas. Então, a moldagem na cerâmica só era possível através do controle do fogo. Okay? E aqui nós temos algumas produções. Né? Essa imagem aqui é de uma urna funerária de cerâmica produzida pelos Marajoaras, ou seja, pelos povos que habitavam a ilha de Marajó, entre os anos 700 e 1100. Segundo o pesquisador Norberto Guarinello, as pinturas das cerâmicas marajoaras estariam entre as mais belas do mundo. Essa daqui, por exemplo, pertence ao acervo do Museu do Forte do Castelo, que fica em Belém do Pará. Okay? Então essa urna aqui, esse objeto aqui servia como urna funerária, onde eram depositados aí os restos mortais dos mortos, né, dos defuntos. Bom, outro exemplo de cerâmica aqui, também relativo à ilha de Marajó, são essas tangas de cerâmica de uso feminino encontradas na ilha de Marajó. Né? Essas tangas serviam como tapa-sexo, né, para proteger a genitália feminina. Os estudiosos calculam que peças como essas foram criadas entre os anos 400 e 1350. Essas peças aqui na imagem pertencem ao acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, que fica também localizado em Belém do Pará. Nessa outra imagem, nós temos uma estatueta santarena, ou seja, ela foi produzida pelos povos que habitavam
a cidade de hoje cidade de Santarém. Ela representa uma pessoa sentada usando um par de brincos. Utilizando argila, os santarenos moldavam figuras antropomórficas, isto é, que se pareciam com seres humanos. A peça em questão pertence ao acervo do Museu Paraense Emílio Gueldi, né, que fica em Belém do Pará. Essa outra peça, né, também faz parte da cerâmica santarena, foi produzida aí na região de Santarém. Os povos santarenos desenvolveram cerâmicas com formas rebuscadas. Na imagem nós podemos observar um vaso moldado na forma de um jacaré. Pertence ao acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a USP. Beleza? Então, essas são as principais características aí dos povos agricultores e ceramistas que habitavam aí a Amazônia brasileira milhares e milhares de anos atrás. Ok? Opa! Bom, gente, com isso nós encerramos aí essa temática de pré-história. Ok? Bom, pessoal, isso é tudo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido bem essa temática. E vejo vocês então em próximo vídeo, ok? Não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir nossa fanpage, dar um like, se inscrever no nosso canal do YouTube, ok? Ajude o Profenem aí a dar aquele up aí, beleza? Um forte abraço e até lá!